Bem, irmãos, vamos para a nossa 12ª aula. Nessa aula nós vamos analisar o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Ou seja, nós vamos entrar no quarto e penúltimo capítulo dessa carta de Pedro. Na aula passada, irmãos, nós analisamos o texto do livro de Pedro, que contém o que certamente é o texto mais difícil de Pedro. Ocorre que muitas vezes, quando as pessoas vão interpretá-lo, as pessoas esquecem do contexto em que ele está situado. O contexto, irmãos, é a respeito de fazer o bem. Pedro está querendo estimular os seus leitores que em uma das responsabilidades deles era de fazer o que é certo, de cumprir tudo aquilo que ele disse anteriormente, de ter respeito pelas autoridades, fazer o bem no trabalho, fazer o bem na família, fazer o bem na comunidade da igreja. E se a igreja faz o bem, ela não precisa esperar perseguição, mas é possível que haja perseguição mesmo para o povo que faça o bem. Sendo assim, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam consagrar a Cristo em seus corações e então estarem prontos para darem esperança da razão da esperança que havia neles. Ou seja, eles deveriam estarem prontos para dizer que eles eram ligados ou consagrados ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que eles tivessem que sofrer por fazer o bem. E então é que chega aquele texto que vai dos versículos 18 a 22, onde Pedro dá o exemplo de Cristo. Resumidamente, irmãos, eu penso que há duas interpretações que são perfeitamente possíveis para esse texto, ok? E o ponto de interpretação difícil é que espíritos em prisão são esses? Quando foi que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão? Eu penso que há duas possibilidades. A primeira, ensinada pelo professor Heber Carlos de Campos, que diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão em Noé. Então Noé, ele tinha o Espírito de Cristo quando ele pregou naquela época. Espíritos em prisão é um termo então para descrentes. Então assim como Noé pregou em um tempo de injustiça, assim também Cristo. Assim também devemos ser nós, pregadores, prontos para afirmarmos a nossa fé em um tempo de injustiça. Uma outra posição, certo, é a posição que eu particularmente abraço. Ela diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão depois da sua ressurreição. E que quando diz que estes espíritos em prisão noutro tempo, foi o tempo em que Noé pregou para eles, é porque espíritos em prisão é um termo para descrente. Então, assim como Noé pregou em um tempo de injustiça, Cristo também pregou em um tempo de injustiça. E então, nós também precisamos seguir o exemplo de Cristo de pregar em um tempo de injustiça. A diferença é pouca, certo? Mas o ponto é que nenhuma das duas posições suporta a ideia de que Jesus desceu à mansão dos mortos, ou entre a sua morte e a sua ressurreição, ele foi pregar a demônios ou a pessoas que estavam presas no inferno, ou tirar pessoas do Hades e levar para o paraíso. Nenhuma dessas ideias concorda com o texto, elas são muito imaginativas. O texto mais naturalmente lido ficaria entre uma dessas duas ideias que eu apresentei aqui, ok? Então vamos agora para o nosso texto de hoje. Vamos lá. Ok, irmãos, então vamos aqui retornar ao nosso esboço rapidamente para a gente continuar se situando, ok? Então eu disse para vocês que o capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 11, formam uma grande seção do livro de Pedro, que trata a respeito das responsabilidades do povo de Deus. Responsabilidades essas que são resultantes da seção de número 2, da nossa identidade como povo de Deus.
Os versículos 11 e 12 do capítulo 2, eles marcam ali o tema-chave dessa sessão, que é essa responsabilidade, essa missão que nós temos de ter um bom procedimento, um bom exemplo no meio dos gentios. Então, o ponto aqui de toda essa sessão é de como nós devemos reagir a estas situações adversas, nas mais diversas esferas em que o cristão está posicionado. Então, ponto B fala do respeito nos relacionamentos, pois ele vai falar nas 4 principais esferas de relacionamentos, das autoridades, dos servos com seus patrões, maridos e esposas, e dentro da igreja. E o respeito deve ser o que deve marcar todas essas esferas de relacionamento. A partir então do capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Pedro ele vai falar a respeito de fazer o bem. Ele vai mostrar isso como sendo uma das grandes responsabilidades do crente diante da perseguição. Então, o ponto-chave, como nós já vimos no versículo 13, é: quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Então, o ponto de Pedro aqui é que a reação apropriada do cristão diante da perseguição ou da oposição deve ser fazer o bem. O cristão jamais deve deixar de fazer o bem, mesmo diante das situações adversas. E eu disse a vocês que o fazer o bem, a ideia de ser zeloso do que é bom, significa fazer tudo aquilo que ele já havia falado. Respeitar as autoridades, respeitar os patrões, respeitar o marido descrente, ter respeito mútuo dentro da comunidade. Então, se nós somos pessoas respeitosas, se nós fazemos aquilo que é certo, via de regra nós não seremos maltratados, ok? Então, nós vimos isso, vimos o exemplo de Cristo, e agora então nós vamos partir para o capítulo 4, versículos de 1 a 6. E o capítulo 4, irmãos, versículo de 1 a 6, você tem agora o apóstolo Pedro aplicando o exemplo de Cristo que ele acabou de dar. Note que o subtópico aqui que eu coloquei na sua tela é vivendo a atitude de Cristo. Essa partícula aqui no versículo 1, traduzido por ora, ela na língua original, irmãos, ela poderia ser traduzida também como portanto. Ela geralmente é traduzida como portanto. E essa é uma conjunção inferencial na língua grega. O que é uma conjunção inferencial? É uma conjunção que carrega a ideia de que aquilo que vai ser dito é dito por inferência do que foi mencionado anteriormente. Então, o que foi mencionado anteriormente? O que foi mencionado anteriormente foi o exemplo de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou e foi exaltado. Então, visto que este é o exemplo de Cristo, veja o versículo 1, ora, por inferência, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, se Cristo sofreu na carne, se o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve encarnado, enquanto esteve com seu corpo, ele sofreu, foi um período de sofrimento, veja que ele diz, armai-vos também vós. Ou seja, assim como aconteceu com Cristo, armai-vos também vocês do mesmo pensamento. Então, deixe-me chamar a atenção de vocês a alguns detalhes aqui desse texto. Em primeiro lugar, o uso do apóstolo Pedro da palavrinha armai-vos. A palavrinha armai-vos aqui, irmãos, ela só é usada nesse texto aqui no Novo Testamento, ok?
Então ela é o que é chamada de rapax legomena, ou seja, uma palavra que você só encontra em uma ocasião no Novo Testamento. E ela tem a ideia, irmãos, a ideia dessa palavra é de um soldado colocando a sua armadura. O soldado, ele colocava a sua armadura em preparação ou para uma batalha ou para prestar o seu serviço, ok? Então Pedro aqui mantém ainda a ideia de preparação. Então, no capítulo 3, nós vimos que ele fala a respeito de estarmos preparados para darmos razão da esperança que há em nós. Agora você tem a mesma ideia. Aqui, a preparação é descrita como um vestir uma armadura. Vestir aquilo que vai te proteger. Então, qual é a armadura? O que é aquilo que deve proteger o cristão diante da batalha, diante da oposição, diante do sofrimento? Ele deve vestir a armadura que é o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E a palavra traduzida aqui como pensamento, ela só aparece de novo em Hebreus capítulo 4, quando é dito lá que a palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, o pensamento e intenção do coração diz respeito às atitudes do coração. Então o que Pedro está dizendo é que a armadura do cristão contra a provação, ou em face da provação, deve ser assumir a mesma atitude que houve no Senhor Jesus Cristo. E que atitude foi essa que houve no Senhor Jesus Cristo? Ele sofreu na carne para deixar, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então a atitude do Senhor Jesus Cristo, irmãos, não foi querer se privar do sofrimento na sua carne, especialmente da sua morte. A atitude do Senhor Jesus Cristo não foi fugir da morte, não foi ceder à pressão para evitar a sua morte. Não, ele sofreu na carne para deixar o pecado. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo assumiu o dever de fazer o que é certo diante da morte, diante ou mesmo em face da morte. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu para deixar o pecado, ou deixou o pecado, ele venceu o pecado por meio do seu sofrimento e da sua morte. Então veja que o versículo 1 do capítulo 4, por 2 vezes ele fala de Jesus sofrendo na carne. Cristo sofreu na carne e aquele que sofreu na carne. Então nós cristãos, irmãos, Pedro está dizendo, precisamos nos armar com a ideia de que se Cristo sofreu na carne, ou seja, se Cristo foi perseguido e morreu, nós também podemos enfrentar isso. Nós também podemos enfrentar a morte. Nós também podemos morrer por causa da obra de Deus ou por causa da vontade de Deus que nós façamos. No caso de Jesus, ele precisava sofrer para deixar o pecado. Agora veja o versículo 2, que Pedro utiliza aqui a sua partícula de propósito muito presente na sua carta. Cristo sofreu na carne, foi essa a atitude de Cristo, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então aqui o apóstolo Pedro, ele vai enfatizar essa responsabilidade do cristão de fazer o bem. Então, o ponto de Pedro aqui
é que se Cristo sofreu na carne, nós também podemos sofrer. Mas Cristo sofreu na carne para deixar o pecado, para vencer o pecado, para que, enquanto a gente estiver vivo, a gente faça a vontade de Deus. Para que, enquanto nós estivermos vivos, nós façamos o bem, nós façamos aquilo que é certo. Então note aqui o uso, a terceira vez que a palavrinha carne aparece. Então ele está falando aqui, no tempo que vos resta na carne, é o tempo que vos resta no corpo, ou seja, no tempo que vocês ainda têm de vida, certo? Então Cristo morreu para que, no tempo em que a gente ainda tem de vida, a gente não se acomode às paixões dos homens, mas viva segundo a vontade de Deus. Então, os cristãos, irmãos, eles poderiam ceder à ideia da perseguição muito também para desfrutar do pecado, desfrutar de um estilo de vida pecaminoso. E o argumento de Pedro é que precisamos nos vestir com a armadura, precisamos nos preparar com a ideia de que se Cristo morreu, nós também poderemos morrer. Só que Cristo morreu para que, no tempo que a gente ainda tem de vivo, a gente cumpra a vontade de Deus e não viva em pecado. Ou seja, não é porque você vai morrer que você tem que curtir a sua vida. Curtir, então, o pecado de acordo com as paixões dos homens. É porque você vai morrer e é porque Cristo morreu que no tempo que você ainda tem de vida, você precisa viver para Deus. Você precisa cumprir a vontade de Deus. E o versículo 3, no versículo 3, o apóstolo Pedro explica isso. Olha, veja aqui que ele utiliza um porquê, então ele vai dar uma explicação. Ele vai dar a explicação para este fato, o fato de que no tempo que a gente tem de vida, a gente precisa fazer o que é certo, viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Então, o que Pedro está dizendo é que já foi o suficiente a vida que nós tínhamos quando ainda não tínhamos Cristo. Então, esse tempo decorrido, certo, irmãos? É o tempo passado, é o tempo anterior ao tempo em que nós temos o Senhor Jesus Cristo. Então, basta esse tempo em que os cristãos executavam a vontade dos gentios. Então, note aqui o paralelismo entre vontade de Deus e a expressão vontade dos gentios. Então, esse paralelismo mostra aqui, certo, que o apóstolo Pedro entende que os seres humanos, eles têm dois caminhos de vida, duas maneiras de se viver. Ou a vontade de Deus, ou por meio da vontade dos homens, por meio do estilo e maneira de viver dos homens, que não é segundo Deus. Quando a pessoa não tem Cristo, ela vive segundo a vontade dos homens, segundo a vontade dos gentios, daqueles que não são do povo de Deus. Mas aqueles que experimentaram o sacrifício de Cristo, os benefícios da morte de Cristo, eles precisam agora viver segundo a vontade de Deus. E como era então esse período em que, ou como é essa prática dos gentios? Como é o estilo de vida, a vontade de viver dos gentios? Ele utiliza aqui uma lista, certo? Que mostra como Pedro era bem semelhante em estilo ao apóstolo Paulo. Paulo adorava listas, Pedro também gosta muito de listas. Então ele diz, tendo andado em dissoluções,
E a palavra dissoluções, irmãos, ela literalmente significa excesso, ok? Então, é algo excessivo, especialmente relacionado à impureza. Na verdade, toda essa lista aqui do versículo 3, ela está intimamente relacionada à impureza sexual. Então, ele fala aqui das dissoluções, dos excessos, ok? Das concupiscências, ou seja, dos desejos carnais, dos desejos lascivos do pecado. Ele fala aqui também das borracheiras. E a palavra borracheira, irmãos, em português é uma palavra extremamente desconhecida, mas ela, irmãos, ela tem a ideia na língua original, ela tem a sua raiz na palavra vinho. Então, borracheiras aqui é uma pessoa que é entregue ao vinho, uma pessoa que usa o vinho em excesso. Então aqui Pedro está se referindo a aqueles momentos em que as pessoas se reuniam para tomar vinho e se embriagar em excesso. Eram festas pagãs, irmãos. Aqui você tem uma descrição das famosas festas pagãs. Elas tinham excessos, elas tinham manifestações de desejos lascivos, elas tinham excesso de vinho, elas tinham também orgias, e eu creio que a palavra orgia aqui não está bem traduzida, visto que a palavra orgia na língua portuguesa, ela tem mais uma relação de um evento em que o sexo está sendo desenfreado com muitas pessoas. Mas a ideia original da palavra traduzida aqui por orgia, ela tem mais a ideia de baderna. Ela tem mais a ideia de coisas que são feitas que incomodam os outros. Então essas festas pagãs eram verdadeiras badernas, ok? Eram verdadeiras confusões. Então, talvez a tradução aqui por orgia, ela seja porque a palavra traduzida aqui por orgia, ela representa o que eram feitos nos chamados bacanais. E o que eram os bacanais? Eram as pessoas que saíam pelas ruas celebrando os deuses do sexo, e isso tinha muito barulho, e isso incomodava os outros. Então essa mesma ideia que era usada para essas procissões é traduzida aqui por orgia. Então essas festas pagãs eram festas de baderna, eram festas de descontrole, que inclusive incomodavam os outros. O som era muito alto e era feito pela madrugada. Então isso Pedro está proibindo. E também as bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, muitas dessas festas pagãs eram feitas de maneiras idólatras, eram festas religiosas de celebração a deuses, ok? Então, o apóstolo Pedro aqui, irmãos, ele está descrevendo um estilo de vida depravado, um estilo de vida devasso. É essa palavra que ele vai utilizar no versículo 4. Excesso de devassidão. Então, a vontade dos gentios é viver em devassidão. Mas a vontade de Deus não é essa. Então, os que são cristãos precisam se preparar para a iminente perseguição com a armadura que é a consciência de que se Cristo sofreu, nós também iremos sofrer. Por isso, porque nós sabemos que vamos sofrer por amor a Cristo, o tempo que nos resta de vida, vamos fazer o que é certo. Vamos viver segundo a vontade de Deus. E o versículo 4, irmãos, então ele continua dizendo: por isso, difamando-vos. Agora ele vai mostrar uma das raízes do motivo pelo qual os cristãos eram mal vistos naquela sociedade. Ele diz: difamando-vos
estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então a palavra aqui, irmãos, difamando, ela vem da palavrinha blasfemar, blasfemontes, é a palavra grega aqui, que é a palavra insultar. Então eles insultavam os cristãos porque eles estranhavam, e a palavra estranhar, ela possui a mesma raiz da palavra xenofobia. Xeno, irmãos, é estrangeiro, é algo que é de fora. Então a xenofobia é você ser avesso a estrangeiros. Então a palavrinha estranhar, ela tem a ideia aqui de considerar uma hostilidade, de uma postura de hostilidade. Eles eram hostis ao fato de que os cristãos, eles não concorriam com eles no mesmo excesso de devassidão. Então, um dos motivos pelos quais os cristãos eram mal vistos naquela sociedade é porque eles se privavam desse estilo de vida pecaminoso. Irmãos, hoje em dia também é assim. Se você quer ser um cristão no meio da sociedade, uma hora ou outra você será mal visto por não querer se associar nas práticas pecaminosas. Você pode ser mal visto por não querer sonegar imposto, por querer ser honesto no cumprimento da lei. Você pode ser mal visto por não querer adulterar contra a sua esposa ou contra o seu marido. Você pode ser mal visto por não querer amar a riqueza acima de tudo. Enfim, os cristãos são mal vistos por não quererem concorrer nas práticas pecaminosas. Então, o apóstolo Pedro diz aqui, certo, que isso é o que acontece. E o versículo 5 diz que eles vão prestar contas, e a palavra contas aqui é a palavrinha logos, palavra. Eles vão ter que ter uma palavra com aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então vai chegar um dia em que Deus vai chamá-los para trocar uma palavra com ele. Há de chegar um dia em que eles vão ter que prestar contas deste excesso de devassidão que marca a vida deles. Há de chegar o dia do julgamento de vivos e mortos, que será feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o argumento de Pedro aqui, irmãos, é que não se associem com aqueles que têm um estilo de vida pecaminoso, por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos armados com o mesmo pensamento que houve em Cristo. Nós vamos sofrer na carne, mas por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, à vontade de Deus. E segundo, porque o tempo que a gente tem de vida, nós queremos então fazer a vontade de Deus e não a vontade dos gentios, que serão julgados no último dia pelo Senhor Jesus Cristo. E o versículo 6, então, irmãos, ele é o versículo mais complexo. Ele é talvez o segundo texto mais difícil de ser interpretado aqui do Evangelho, ou da primeira carta de Pedro. Porque Pedro diz o seguinte: pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos. E quando ele fala aqui no Evangelho sendo pregado a mortos, você tem pelo menos três opções defendidas pelos estudiosos. Mortos aqui se refere a aqueles que estão mortos espiritualmente. Então Pedro está dizendo que o Evangelho é pregado também para mortos espiritualmente. Eu creio que essa visão ela não tem muita relação, ou ela não concorda muito com o contexto. Porque o contexto vai falar do contraste entre ser julgado na carne, que significa ser morto. Então o Evangelho foi pregado a mortos, para que estes mortos, mesmo sendo mortos, ou seja, julgados na carne segundo os homens. Então veja,
segundo a sua humanidade, eles sejam julgados na carne, ou seja, eles sejam mortos, por causa deste evangelho, eles vivam no Espírito segundo Deus, ok? Então, mesmo que essa pessoa morra na sua carne por causa do evangelho, ele vive segundo o Espírito de Deus, certo? Então, não concorda muito aqui essa ideia de mortos espiritualmente. Então, o evangelho é pregado para mortos espiritualmente, para que mesmo que eles morram na carne, eles vivam segundo Deus. Também, a segunda opção aqui é aqueles que uma vez ouviram o evangelho, mas morreram. E a terceira opção é aqueles que morreram sem ouvir o evangelho, e então aqui você tem a ideia de que esse texto é paralelo ao texto anterior, em que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão são aqueles que morreram sem ouvir o evangelho, e portanto eles podem ter a oportunidade de, mesmo terem sido mortos segundo o homem, agora eles possam viver segundo o Espírito. Essa terceira opção, ela é completamente contrária às Escrituras, que atestam que uma vez que a pessoa morre sem Cristo, o salário disso é a morte eterna. Então, a melhor posição que eu creio, irmãos, é essa segunda opção. A opção de que ele está falando de pessoas que estão mortas agora, mas que já ouviram o evangelho quando estavam vivas. Então, o versículo 5, ele diz que Deus é competente para julgar vivos, ou seja, quando ele diz julgar vivos, ele está falando de julgar aqueles que estarão vivos no momento da sua vinda. E mortos são aqueles que estarão mortos no momento da segunda vinda, mas que serão então ressuscitados para serem julgados, ok? Então isso nós sabemos por outros textos, que este julgamento final de vivos e de mortos acontece em dois momentos distintos, ok? Então não é o mesmo julgamento no mesmo momento, aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Mas então o Senhor Jesus, ele é competente para julgar os que estão vivos e os que já morreram. E então o que ele diz é que o evangelho foi pregado também aos que já morreram. Então aqueles que já morreram também receberam o evangelho enquanto estavam vivos, para que, mesmo morrendo, eles vivam segundo Deus. Então eu penso que aqui o apóstolo Pedro, irmãos, ele está querendo motivar o povo da igreja daquela região, que eles saibam que mesmo que eles venham a morrer, o espírito deles vai viver. Eles serão ressuscitados, eles vão viver espiritualmente segundo Deus. Então, que eles não fiquem focados na vida material deles, em curtir a vida deles, durante o tempo que lhes resta de vida. Que o evangelho ele é pregado para quem está vivo, para que, mesmo que você morra, você viva espiritualmente. Então aqueles que receberam o evangelho precisam viver em novidade de vida, precisam ter uma nova atitude, viver segundo a vontade de Deus, porque mesmo morrendo, eles viverão espiritualmente, ok? Então, resumindo todo o argumento de Pedro aqui, qual é a atitude de Cristo? É a atitude de aceitar o sofrimento na carne, de aceitar o fato de que para obedecer a Deus, pode ser, ou no caso de Cristo, ele teve que morrer, ele teve que sofrer a crucificação, o sofrimento na sua carne. Então assuma essa mesma postura. Se prepare para o sofrimento,
assumindo a mesma atitude de Cristo. E enquanto você está vivo, faça o bem, faça o que é certo, viva segundo a vontade de Deus. É esse o ponto de Pedro, aqui em 1 Pedro 4, de 1 a 6. Então vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula a gente avança aí para o versículo 7 em diante. Então fiquem com Deus, até lá.